Quem que conhece o Jovem Nerd? Deixa eu ver. Teve uma galera que veio assim, nossa, eu acompanho esses caras tem muito tempo, eu acompanho esses caras, eu adoro, não sei o quê. Eu, desde a minha época de faculdade, eu acompanho esses caras. Aí eu falei assim com eles, outro dia eu fiz um call com eles no Skype. Aí eu falei assim, cara, eu acompanho vocês tem muito tempo, desde a minha época de faculdade e tal. Eu já acompanhava, nossa, cara, eu tô ficando velho. Eu falei com eles. Aí eles devem ter pensado assim, porra, você tá falando que ele ficou velho, imagina a gente velha, né? Depois eu pensei, eu falei, não. E eu queria que vocês dessem a maior energia agora para receber o Jovem Nerd e Azaghal! Tudo bem? Obrigado, gente. Obrigado pela recepção calorosa. Tudo bom. Luz, marketing, audiência, sucesso. Calma. Gente, olha só, a gente tem um problema que eu tenho que falar aqui. A gente tem um problema sério. A gente tem uma loja, a Nest Store, nosso e-commerce. A gente vende entre 1000 coisas, camisetas de marca própria, licenciada e tal. Então, a vida inteira, eu e o Azaghal, a gente combinava qual é a camiseta que você vai. Aí eu vou com essa, beleza, eu boto outra. Aí a gente aumentou esse ano a nossa gama de camisetas de forma absurda. Só de Star Wars são 23 estampas diferentes. Aí a gente não precisa mais combinar a camiseta, né? Inacreditável. Quando eu cheguei aqui embaixo, a gente estava aqui no hotel. Quando eu cheguei aqui embaixo, eu falei, caraca, não acredito. Mas acontece, a gente tem que continuar combinando. Não adianta contar com a sorte. Muito bem, a gente está aqui, gente, para falar sobre a história do site. Uma coisa que eu falei no call era a seguinte, cara, então, eu não tenho um segredo de audiência para contar. Não tem nenhum segredo. Mas a gente tem uma história, né, de uma empresa que nasceu do zero, de um hobby, que em algum momento a gente mudou o nosso mindset para transformar isso em um negócio. E foi uma transformação séria, né? E a gente entendeu o potencial do nosso trabalho. Uma empresa bootstrap, ou seja, sem investidor externo, a gente teve controle 100% da empresa o tempo todo. Teve talvez eu diria no mercado hoje o revés de ter um crescimento demorado, mas nós fizemos agora no dia 14 de abril 14 anos de Jovem Nerd. Então, você vê, é um site que foi crescendo durante muitos anos até conquistar a sua audiência de hoje. E eu diria que a vantagem também desse crescimento demorado é que a audiência é muito sedimentada, fiel, leal, a galera, né, volta. Por quê? E a gente tem alguns motivos, algumas coisas que o nosso mindset de negócios conseguiu, né, programar a gente para conseguir esse tipo de audiência. Eu acho interessante falar sobre isso. Com certeza já foi dito aqui em algum momento que existe diferença de volume de audiência e de qualidade de audiência, né? A nossa aposta não é no volume, né? A gente aposta muito mais... É claro que tem que ter um volume, mas a gente aposta muito mais numa audiência fiel e mais segmentada... Engajada do que numa audiência do que chamam de paraquedistas, né? Aquela audiência que vem na viralização, que vem através de ações específicas, né? O nosso trabalho é trazer a audiência e deixá-la lá. Ela tem que ficar, ela tem que voltar. Essa é a nossa preocupação. Porque... Tudo bem? Quando você trabalha uma audiência de viralização, uma audiência que antigamente chamavam de paraquedistas, essa audiência ela não é precisa, né? A gente vê muito isso, por exemplo, em YouTube, né? Às vezes o cara tem lá 500 mil assinantes, o que é um número bem alto, na verdade. É que hoje em dia a gente está acostumado com milhões, mas se você pensar em 500 mil pessoas, é muita gente. Exato.
E os vídeos do cara, tem vídeo que tem 4 milhões e tem vídeo que tem 100 mil. Né? Então ele não tem uma constância na audiência dele. A gente trabalha muito mais com essa parte de uma audiência constante, né? E sempre crescente. Inclusive, os downloads do Nerdcast são 800 mil, não 400. Só deixar claro. Mas, então, por exemplo, tem um cara no YouTube que está muito famoso agora, americano, chamado Casey Neistat. Um cara excelente, um vlogger, e ele passou 5 anos com um canal no YouTube, fazendo conteúdo do YouTube, esporadicamente, porque é um cara que gosta de filme, tem um conceito de cinematográfico nos programas dele, etc. E ele conseguiu, em 5 anos, 500 mil assinantes. E aí, um dia ele decidiu, eu quero vencer a preguiça e eu quero fazer vídeos todo dia, porque eu quero fazer um filme todo dia. Então, ele cuida bem, ele não simplesmente liga a câmera e fala, ele tem todo um trabalho de direção de arte, fotografia e tal, em todos os vídeos dele. E ele faz isso diariamente há 1 ano. Ele fez um vídeo recentemente falando sobre essa experiência dele. Em 5 anos, ele conseguiu 500 mil inscritos. E aí, depois que ele começou a fazer vídeo todos os dias, em 5 meses ele conseguiu mais 500 mil inscritos. Em 5 meses, a quantidade de inscritos que ele tinha conseguido. Depois de 1 ano, ele já está com 2 milhões de inscritos. E aí ele já está com mais de 2 milhões e meio de inscritos agora, depois de 1 ano de conteúdo todo dia. É claro que cada um é cada um, isso não é fórmula, isso não é segredo, mas é uma experiência. Mas em termos de YouTube, você pode perceber que isso é um padrão, que a recorrência diária faz diferença no número de, Sim, de inscritos. Muito. Né? Mas por quê? Onde é que está a explicação base disso? Por que tem mais gente interessada em ver vídeo todo dia? Quem aqui tem tempo de ver o mesmo cara todo dia? Ninguém. Mas, de qualquer forma, as pessoas, e a gente entendeu isso bem no início do processo, as pessoas trabalham, todos nós trabalhamos em ciclos. Toda a nossa vida é regida por ciclos. Os ciclos de anos, os ciclos de meses, os ciclos de semanas, os ciclos diários. Todos nós temos uma rotina, por mais que a gente odeie a rotina, gosta de viajar e tal, não sei o quê. O nosso corpo é acostumado à rotina porque nos dá segurança, nos dá certeza não certeza, mas não um planejamento do que pode acontecer. Então, a vida da pessoa revolve ao redor de rotina. E a gente viu, durante muitos anos na internet, sites e produtores de conteúdo, etc., que simplesmente publicavam quando lhes era conveniente, quando tinha vontade de fazer vídeo e tal. E justamente esse pessoal, como o Casey, que viralizava vídeos já há algum tempo, desses 5 anos, ele fez alguns vídeos que deu milhões de acessos, milhões, 10 milhões, 15 milhões, só que ele continuava lá com os seus 500 mil inscritos. Por quê? É o paraquedista, é o vídeo de ocasião, é a curiosidade, bomba, todo mundo passa, um para o outro compartilha, mas ele não retia a audiência. Né? E o que fez ele, o que nos fez entender a retenção da audiência é entrar no ciclo de rotina das pessoas. Então, desde o início, a gente obedecia. Todos os nossos conteúdos eram gerados em ciclos, ou seja, conteúdo de notícias no Jovem Nerd no início, ou conteúdo de humor, de texto e imagem, quando era um blog no início, era diário. Então, a pessoa tinha o hábito de, todo dia, entrar nesse ciclo de acessar o site. Quando a gente começou a fazer um conteúdo mais elaborado, como o Nerdcast, que é o nosso podcast, toda sexta-feira. A gente levava uma semana para fazer, para gravar, para editar, etc. E tal. Então, vamos pelo menos fazer toda semana. E aí o que acontece? A gente criou uma data fixa de pessoas que gostam do Nerdcast, seguem o Nerdcast, sabem que sexta-feira é o dia do Nerdcast. Inclusive, quando a gente virava a noite, tantas noites viradas de quinta para sexta, editando o episódio, a gente, de manhã, sexta-feira, virado, ainda lá, editando, terminando, etc. E as pessoas no site dando F5 e inundando os comentários de cadê o Nerdcast? Minha sexta-feira não começou, eu não vou para o trabalho, eu não vou para a faculdade ou para a escola antes de baixar o Nerdcast, entendeu? Porque a gente fazia parte da rotina da pessoa. Sabe que sexta-feira a gente está no ciclo semanal, tá? Faz parte. Então, isso gerou uma audiência fixa, uma audiência leal que sempre voltava por causa da rotina, porque não esquecia. Sexta-feira é um dia marcado toda semana. A rotina é um dos fatores, né? Claro que sim. Tem que ter qualidade. Né? Se você tiver só rotina, mas o produto não for bom o suficiente, a pessoa acaba não voltando, né? Sim, mas aí qual foi a nossa luta com a qualidade? A gente não entendia nada
de gravação de podcast no início. A gente não existia programas como hoje existe, com aquela facilidade enorme de você gravar quem está conectado com você no Skype ou no Hangouts ou qualquer tipo de conferência e gravar sua voz separadamente. A gente não tinha esse recurso. A gente teve que aprender num fórum alemão, traduzindo o fórum, como comprar 2 placas de som, colocar no computador, ligar um cabo para uma placa de som gravar o áudio do meu microfone, outra placa de som gravar o áudio do microfone que estava vindo dos outros. Enfim, um processo de aprendizado que partiu do zero, partiu da vontade mesmo de ter um programa de áudio no Jovem Nerd. Hoje em dia existem 1000 facilidades e formas de você conseguir alcançar a excelência técnica rápido. Ferramenta é o que mais existe, né? Mas a gente mesmo foi aprendendo o processo enquanto fazíamos. A gente não conhecia muitos exemplos de podcast, então a gente acabou, por causa disso, criando o nosso próprio formato. A gente estava tratando de um áudio de 1 hora, 1h30, no que a gente vai reter a atenção das pessoas com 1 hora de papo. As pessoas falam que depois de 15 minutos, as pessoas já começam a fazer assim, inclusive estou de olho em vocês. Já deu, né? Só tem 10 minutos. Mas, então, a gente, esse papo tem que ter música. A música tem que acompanhar a emoção do que está sendo dito no papo, para que ela sirva como uma liga do pensamento da pessoa com o que está acontecendo, como acontece em filme, como acontece em qualquer produção que tem música. A gente tem que cortar o respiro. Quando você está conversando, às vezes, ainda mais pela internet, tem um certo delay e tal, às vezes o cara demora 1 segundo para responder, ou pensa, ou faz e não sei o quê. Vamos cortar isso tudo, fazer um papo mais dinâmico, cortar a gordura, que a gente chama, né? Fazer o papo, sabe, só o filé mignon do papo. Se a gente sair da conversa e não tiver engraçado, corta esse papo inteiro fora, entendeu? Deixa bem focado. E outra coisa, a gente pode dividir a conversa em blocos. A gente termina um papo, sobe a música, deixa a música terminar, e aí entra com uma nova música, como se fosse mais uma faixa de um disco. Entendeu? E aí a gente cria ciclos de atenção para a pessoa. E dentro desse bloco de 20 minutos, mesmo que a gente faça vários blocos de 20 minutos, quando a gente der um corte no papo, uma pequena mudança de direção, a gente pode criar o que a gente chama de vírgula sonora, um efeito sonoro qualquer para a gente virar a página daquele papo durante esse bloco. Então, são estruturas de atenção que a gente foi criando com a experiência de ter a mão na massa, entendeu? Por isso que, às vezes, a gente vê muita gente estudando tanto para se preparar, para entrar no mercado, para botar as mãos no seu produto, e não experimenta. E esse estudo teórico é lindo e tal, é maravilhoso, você vai ter 1000 diplomas e certificados e tal, mas quando você chega na prática, às vezes não é aquilo. Ou então, às vezes você tem que criar uma coisa que não existia no estudo anterior. E a mão na massa foi o que a gente sempre fez, é o mais importante. A internet é um terreno fértil para você experimentar. Você não está lidando com produções caras, como a TV, etc. Nós, como produtores de conteúdo, a gente está livre para testar. A gente acabou de começar um formato novo, inclusive, que a gente está testando. É isso aqui. Isso aqui é uma câmera 360. Ela tem 2 lentes, olho de peixe, que filmam uma semisfera de 180 graus, e ela depois junta no software as 2 semisferas e forma um globo. E a gente começou a fazer um formato novo de vlogs, que a gente filma em 360 graus. É interessante porque a gente, no começo, trabalhou podcast, então a gente acabou desenvolvendo todo esse know-how e expertise de como deixar a conversa dinâmica, interessante, durante 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas. Depois de passar com o tempo, a gente passou a trabalhar em vídeo, e aí o timing para a gente sempre foi muito importante. Então, no Nerd Office, no Nerd Player, era um vídeo muito dinâmico, com muitos cortes, né? Muitas mudanças, o famoso jump cut, aquele corte seco, né? E aí, quando a gente começou a fazer agora esse formato, a edição é completamente diferente, né? Isso aqui é um vídeo esférico, né? Você filma tudo que está em volta, em cima, embaixo, dos lados. Então, se eu fizer muitos cortes, se eu mudar muito a cena, não vai fazer sentido nenhum para o espectador. Como é que ele vai explorar o ambiente? Como é que ele vai girar a câmera dele se eu estiver cortando, né? Se eu estiver editando como o Nerd Office?
Então, para eu prender o cara no meu vídeo, eu tenho que fazer takes mais longos. Para, enquanto a ação está acontecendo, ele tem a oportunidade de girar a câmera e ver o lugar e dar uma explorada. E isso, em termos de conteúdo, é muito importante, né? A mídia ela tem que estar funcionando, ela tem que estar comunicando com o cara. Não adianta eu querer editar isso aqui da mesma forma que eu editava o Nerd Office. Não funcionaria, não seria interessante. O conteúdo tem que se adaptar à mídia em que ele está sendo apresentado. Um papo de 1h30, porque quando a gente começou o Nerdcast há 10 anos, em 2006, e era a única coisa que a gente tinha de áudio, fora imagens e textos no nosso site. Não existia vídeo ainda. O YouTube estava nascendo ainda, nasceu em 2005. E até o YouTube passou uns 5 anos sendo só um depósito de vídeo de gato. Depois que o YouTube começou a trabalhar com monetização, etc., ele começou a estimular mais criadores de conteúdo e começou a virar uma plataforma, de fato, de conteúdo que existe hoje. Mas, até então, o YouTube era só um depositório de vídeos, um lugar onde você hospeda o teu vídeo aí. Então, quando a gente começou a flertar com a ideia do vídeo, a gente passou pelo mesmo dilema. O que é relevante ser um conteúdo em vídeo? Nosso querido amigo Cris Dias, que hoje trabalha no Facebook, ele foi um dos caras que tinha um podcast que inspirou a gente a criar o nosso, que chamava Radar Pop. Certo dia ele filmou a gravação do podcast dele em vídeo, mas ele filmou assim a cara dele falando assim no microfone, 1 hora. A cara dele, a cara do... Era só facecam, entendeu? A cara dele, a cara dos convidados dele, e aí todo mundo discutindo algum assunto durante um tempo. E ele falou, cara, vocês têm que começar a fazer vídeo, porque esse episódio bombou mais do que todos os outros. Vídeo é a parada. Isso foi em 2008, alguma coisa assim. Vídeo é a tendência para onde a internet está indo agora em termos de conteúdo. E a gente entendeu, realmente é interessante, a pessoa ficou curioso, viu a sua cara, gerou a curiosidade que esse episódio aqui que a gente fez de primeiro 360 também gerou uma tecnologia nova, uma coisa diferente e tal, não sei o quê. Mas isso vai reter? A gente ainda está experimentando aqui. E no vídeo foi a mesma coisa. A gente pensou assim, bom, beleza, o cara vai ficar curioso de ver a nossa cara, porque até hoje ele só ouve a gente. Mas e aí, depois de 5 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir, vai ser o mesmo papo, vai ser a mesma cara, e aí ele vai minimizar e vai fazer outra coisa. Ele pode até continuar ouvindo. Ou então ele vai trocar a tab do navegador e vai navegar e fazer alguma coisa e tal, não sei o quê. Não vai fazer diferença ser um vídeo. Entendeu? E aí a gente falou assim, tem que ter... A mídia é importante, você tem que conversar com o que a mídia é capaz de fazer. Então, se a gente vai fazer um conteúdo de vídeo, tem que ser relevante o cara ficar ali. A gente tem que fazer o cara ver o vídeo. Então, para começar, não vamos criar conteúdo de 1h30, porque é diferente, você está no computador vendo vídeo, ou hoje, muito mais no celular, inclusive, vendo vídeo, você não está na TV vendo um filme. É diferente, a pessoa não vai sentar no computador consumir um conteúdo de 1h30. Até consome, né? Mas são casos muito mais raros e específicos, como mas você não canal no sofá. O canal Nostalgia, por exemplo, né? Sim, que faz vídeos de quase 1 hora especiais, e retém uma audiência absurda, né? Sim, mas então a gente pensou, vamos fazer um formato menor. E ali, nosso formato de vídeo ainda é grande para os padrões do YouTube. A gente faz 25 minutos, às vezes 30, que é um formato até normal para televisão, não para internet. O que é curioso, porque o YouTube, para os creators, ele privilegia quem tem um watch time maior, né? Então, quem faz vídeos maiores acaba tendo um maior valor de CPM, por exemplo, né? Quando a pessoa fica mais tempo, no algoritmo deles, no cálculo, o seu CPM vale mais, porque o cara ficou mais tempo assistindo o vídeo, um vídeo, entre aspas, mais relevante, né, do que um vídeo curto de 2, 3, 5 minutos. Mas é interessante, porque ao mesmo tempo é muito difícil segurar as pessoas esse tempo todo, né, meia hora. Fica 5 minutos e já quer ir para o próximo vídeo, próximo. Exato, porque a média do YouTube é assim, 10, 15 minutos no máximo. 15 minutos eles consideram um vídeo grande já. Mas, enfim, a gente se adapta àquele tipo de mídia, né? E isso é muito importante, você saber exatamente como tratar as diferentes mídias. E no topo de tudo isso, como responder à sua audiência. Porque o próprio Cris Dias, grande sábio da internet, Cris Dias, ele falou uma coisa muito interessante de uma palestra dele, que eu assisti, e aí eu repito aqui, dando crédito. A comunicação tradicional ela funciona
Segundo a analogia dele, mais ou menos como um jogo de boliche. Você tem na bola a representação da sua mensagem. E aí você joga a bola... A gente está falando de TV, jornal, exato, rádio. Né? Meios tradicionais de comunicação. Você joga a sua bola e lá a sua audiência, os pinos, recebem a mensagem. Às vezes você erra, vai para a canaleta, e a única coisa que você pode fazer depois de errar é lançar outra mensagem, tentar atingir a sua audiência. Às vezes você faz um strike também, né? Vamos dar Às vezes faz, é verdade. Mas, assim, errando ou não, você só tem uma opção, mandar novas mensagens. Já nas redes sociais, a coisa funciona mais ou menos como um pinball, onde a mensagem ainda é a bola e você joga a bola e ela vai quicar para lá e para cá, isso aqui, uma loucura, você não sabe o que vai acontecer. E ela vai voltar para você e você tem que mandá-la de volta. Se você não mandar ela de volta, pum, você perde, você não interage, entendeu? Então, é isso, as redes sociais é uma loucura. Então, muita gente tem, até tradicional que a gente já viu, tem até medo de entrar nas redes sociais e tal, porque não sabe ainda direito como controlar. Assim, gente, ninguém tem a opção de não entrar nas redes sociais. Se a sua empresa não entrou nas redes sociais, alguém já colocou ela lá, porque alguém pode falar de você. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre achou importante dar a resposta. E essa resposta pode ser feita de 1000 formas legais, entendeu? Por exemplo, a Electronic Arts, tem um case muito famoso da Electronic Arts, para quem gosta de videogame, lançou um dos games da série de golfe com o Tiger Woods, né, licenciando o nome dele, ele na capa e tal, não sei o quê. E aí, na época do lançamento, teve um bafafá entre os fãs, porque tinha um bug no jogo que você jogava a bola, ela caía num lago, e aí o boneco do Tiger Woods ia andando sobre as águas, a bola não afundava, entendeu? O cara ia andando sobre as águas e você continuava jogando. E aí o cara fez um vídeo reclamando, olha só que desrespeito da Electronic Arts. Os caras vendem um jogo de $60 pra gente com esse tipo de defeito, cara. Porra, isso é básico, vocês não têm equipe de teste. Então o cara fez, e aí todo mundo, um absurdo, todo mundo gosta. Gente, no mundo dos games, todo mundo gosta de falar mal da Electronic Arts, é tipo uma modinha. Então, estava todo mundo, se dane vocês. E aí, os caras fizeram... Qual foi a resposta que eles deram? Fizeram uma crise de mídias sociais que eles estavam tendo, né? E que eles fizeram. Óbvio que eles iam consertar o jogo, gente. Hoje eles fazem isso. Eles consertam o jogo, sobem um patch, você baixa e está pronto. Mas, para responder essa emergência, eles chamaram o Tiger Woods e eles gravaram um filme com ele, para postar no YouTube, onde o Tiger Woods jogava a bola caía na água, e aí ele, em filme, o Tiger Woods em pessoa, ele ia andando em cima da água, e aí, pá, jogava, e ele virava para a câmera e falava assim, eu sou bom mesmo assim. Cara, quebrou todo mundo, cara, entendeu? Os caras consertaram o problema e adereçaram corretamente a forma de resolver a crise, né? E é interessante como isso pode gerar mais resposta ainda da audiência. Nós tivemos um caso no Jovem Nerd muito interessante, anos atrás, que a gente fez um Nerdcast sobre teoria da conspiração, muito tempo atrás. E o nosso querido amigo Tucano, ele falou que existia uma conspiração muito grande no Brasil, que era o Acre não existe. A gente não inventou isso. Já fizeram uma brincadeira que aconteceu, mas ele trouxe de volta, né? Ele falou assim, gente, vocês já pensaram, vocês conhecem... Qual é o time de futebol do Acre? Como é que é o carnaval no Acre? Aí artistas consagrados do Acre. A gente sabe que tem, mas ele estava dentro da teoria da conspiração da brincadeira. Não tem, não. Tem sim. Eu lembro alguém que era do Acre, mas eu não lembro quem. É sempre assim. E aí, enfim, a teoria da conspiração era que o Acre era uma invenção da União para desviar dinheiro, né? Para a Globo estava envolvida. É por isso que era Projac, né? Projeto Acre. Exato. Todas as cenas gravadas no Acre eram feitas no Projac. E aí a gente brincou com isso, beleza. Cara, mas a resposta que isso, o awareness que isso criou, o radar que ligou na audiência foi incrível. Porque a gente começou a receber um feedback absurdo de coisas sobre o Acre, que eram coincidências, mas como está todo mundo com o radar ligado, olha só. Um cara mandou um e-mail falando assim, gente, eu trabalho numa empresa de rastreio de carga por satélite e sempre que os nossos caminhões entram em um estado,
eles mostram a distância dele para a capital automaticamente. Entra no estado, mostra a distância dele para a capital daquele estado. E aí teve um caminhão nosso que entrou no Acre e ele mostrou a distância dele, sei lá, para Bolívia, Santa Cruz de la Serra, qualquer coisa assim. E aí, beleza, a gente recebeu, olha, eu trabalho num call center e eu fui procurar clientes do Acre e eu só achei um cara e o telefone do cara era código 021, que é do Rio de Janeiro. Teve outro que mandou, era uma propaganda com Zeca Pagodinho, Verão. Era Verão da cerveja. E aí tinha um mapa do Brasil. Ele dava previsão do tempo, né? Calor, cerveja, aquela coisa. Né? E aí aparecia o mapa inteiro e não aparecia o Acre. Ele estava, né, cortado, no o Acre estava fora, cortado para fora. E outra... O horário de verão. Horário de verão no G1, anunciando, veja os estados que vão aderir ao horário de verão. E aí era... Sério, gente, eu tinha um print disso. Era um mapa do Brasil com todos os estados e não existia a linha entre o Amazonas e o Acre. E não existia a sigla AC. E aí, no G1, aí as pessoas tiravam o print e falavam, olha aí, é verdade, a Globo que está envolvida com isso tudo. E aí a gente lia isso e brincava e respondia e tal. A gente lançou uma camiseta chamada Acre, você acredita? E tal, vendeu horrores. Mas teve tipo... Aí a gente estava num evento, aí tinha um cara, olha, eu sou do Acre. Tem alguém do Acre aqui? Como de se esperar. Um cara... Você? Não? Tá bom. Mas o cara falou assim, eu sou do Acre, eu provo com a minha aqui, RG. Eu vou te mostrar meu RG. Aí o cara mostrou o RG, a gente tinha escrito Rio Branco, não sei o quê. E aí estava assim, emitido em, sei lá, Florianópolis. Eu falei, cara, você tá de sacanagem? Mas então, essa brincadeira perdurou, e aí, assim, todo mundo estava se divertindo, todo mundo estava brincando. Todo mundo sabe que é brincadeira, gente, mas a audiência e a gente trocou uma experiência. Todo mundo criou um awareness absurdo para essa brincadeira. E é interessante porque se você for calcular e avaliar, normalmente o feedback ele é 1%, né, do seu volume. Né? A gente tem podcasts que tem 800 mil downloads, então você pode botar aí que pelo menos 2 pessoas ouviram aquele arquivo. Né? Às vezes se calcula até 3 pessoas, mas a gente calcula cada 2. Download. E a gente tem, sei lá, 500, 600, 700 comentários. Quando tem muitos comentários, tem 2.000. É relativamente muito pequeno, né? Proporcionalmente muito pequeno. Mas esse feedback, essa conversa, mesmo com essa minoria, mostra o engajamento do público. Você consegue sentir, mesmo por amostragem, o público nesse tipo de feedback. Né? Por isso que no podcast a gente mantém os e-mails, né? Na maioria dos nossos programas, a gente mantém algum tipo de feedback com o público. A gente acha isso bem importante. No Nerdcast, a gente tem a leitura de e-mails sobre o programa anterior. No Nerd Office, a gente faz a perguntinha da semana no final do programa. Né? Isso é muito importante para engajar. Né? Sim, sim. O cara se sente parte do programa. Tem muita gente que assiste... Um problema que existe no YouTube é a retenção. Né? A pessoa começa a ver o vídeo e abandona no meio para o final. Ou quando você vai chegando no final... Ele não vê os créditos ou não vê o anunciante e vai embora, né? Então, você normalmente tem uma queda de retenção no final do vídeo. Tem muita gente que bota um easter egg no final. Isso são artimanhas para tentar segurar o cara mais tempo, para ter uma retenção mais flat e ele ir até o final do vídeo. No nosso caso, a gente tenta fazer esse trabalho de retenção com a pergunta, né? Porque a gente faz a pergunta, as pessoas mandam nos comentários e a gente bota 3 respostas no episódio seguinte. E muita gente assiste o programa até o final para ver se a resposta dele foi escolhida para estar no programa. Né? Então, isso é uma forma interessante de você interagir com o seu público, com a sua audiência e trabalhar essa retenção, né? Que faz diferença na hora de métrica, quando você vai apresentar para um anunciante ou para alguém nesse sentido. Né? O cara quer ver a retenção. Onde que vai ficar minha propaganda? Aqui no final, onde a tua retenção cai, sabe? Uhum. Ou no começo. Então, se você tiver uma retenção flat, você pode botar a propaganda onde você achar mais conveniente sem interferir muito na sua programação, né? No seu programa, no seu conteúdo. Pois é. E a audiência, assim, quando a gente está falando de nerds, então, você está falando de uma galera que muitas vezes é muito especializada. Né? E são caras inteligentes, são caras que às vezes descobrem coisas na sua mensagem que você não sabia, entendeu? E é interessante saber complementar isso. A gente teve um caso que a gente
fez um ARG, um Alternate Reality Game, na época de, sei lá, 2005, 2006. Então era uma coisa que estava bombando. Você criava um jogo disfarçado na internet, as pessoas seguiam pistas e descobriam respostas no código da página. E a gente resolveu experimentar com isso, criando uma conspiração no site onde eu teria sumido, desaparecido. Justamente por causa de uma teoria de conspiração e tal, como se eu tivesse sido recolhido pelas forças especiais, alguma coisa assim. Só que a gente não anunciou isso no site, a gente começou a colocar escondido em imagens com códigos Morse, em imagem, o cara, peraí, o que é isso? E aí chegava, e a gente criou um blog, isso foi uma forma muito legal de dirigir a audiência para essa brincadeira. A gente criou um blog onde a gente postava todas as respostas que a gente via de pessoas tentando decifrar os nossos enigmas. A gente colocava mensagens escondidas em comentários dentro do código HTML do site, ou seja, o cara não via no site, ele tinha que ir, abrir o código, e aí, se ele estivesse procurando lá, ele ia ver uma mensagem escondida, vá para o URL e tal, e siga o caminho, qualquer coisa assim. E, sério, a gente não anunciou, e de repente a gente tinha 400 pessoas, isso na época que a nossa audiência era bem baixa, mas a gente tinha, de repente, 400 pessoas participando disso, porque todo mundo ia no blog, via o que um tinha descoberto, ele estava centralizando as respostas, e dali a comunidade já progredindo junto, né? Aí interessante desse jogo é que ele foi pro offline, né? Foi pro offline, exatamente. Em algum momento eu estive em São Paulo, eu falei assim, eu vou no shopping, Santa Cruz, eu vou colar um adesivo com um URL escrito embaixo de um orelhão entre duas lojas. Isso. Tinha duas lojas, tinha aquele corredor. Orelhão é um telefone público, eu não sei como orelhão é que é uma coisa do passado. Telefone público, né? E ninguém mais sabe o que é isso. Ninguém mais sabe o que existe isso. Mas existia nessa época. Aí você colou um URL de um site que a gente queria que eles acessassem, né? E aí a gente, beleza, como é que a gente vai falar para a pessoa ir para esse shopping descobrir isso? A gente inventou um enigma que, assim, vamos ligar para um orelhão, para um telefone público. Não, isso era outra coisa. Não, era outra coisa? Era outra coisa. Enfim. Esse do shopping teve um enigma que era... verdade. Era o shopping Santa Cruz, aí... Era alguma, eu não lembro exatamente, era alguma coisa de cruz, aí a pessoa conseguia descobrir que era o shopping Santa Cruz. Não, era Ering. Calma, cara. Tá bom. Uma pessoa que não tem memória não pode discutir com quem lembra. O shopping era o shopping metrô Santa Cruz. Tá, okay, e aí você... esse corredor de serviço onde ficavam os telefones públicos ficava entre a loja Beagle, que é uma loja de roupa masculina, e a Ering. Então, a pista era... está entre cães e peixes. E o X do peixes era maiúsculo e o peixe estava escrito em minúsculo. A gente fez um vídeo do Clark Kent atendendo o telefone no telefone público. E aí o título do vídeo era essa frase. Né? Entre cães e peixes. E aí, caraca, o X marca o lugar, não sei o que lá. E alguém foi no shopping e aí o cara achou a loja Beagle, cães, e peixes, a Ering, né, com os dois peixes. Mas o cara falou que ele foi na Ering e perguntar, tem alguma coisa do Jovem Nerd aqui? O cara... Mas o cara acabou achando e aí estava embaixo. Aí o cara fotografou, e aí, fotografou o URL e postou nos comentários daquele blog onde estava rolando as respostas. A gente pegou esse comentário dele e postou, fez como um novo post. Aqui, próxima fase. Os caras descobriram esse site. E aí teve um outro momento que a gente pegou o número de um telefone público na Avenida Paulista e aí deu a pista que dia tal, hora tal, ele ia tocar e a gente ligou pro aparelho e mandou e o cara atendeu, ele passou o código que tinha que passar. O cara atendeu, era um feriado. E aí a gente passou a mensagem para a próxima fase. Foi bem legal, uma interação com o público que foi offline, né? Assim, bem difícil você imaginar isso na internet, né? A galera sair de casa para participar de um jogo dele. Não tinha prêmio, não tinha nada. Era só pela diversão mesmo do negócio. E aí a gente, para finalizar o negócio, era tudo para me achar, porque eu estava sumido, teoricamente, substituído por um clone, alguma coisa assim. E aí o Azaghal, ele era administrador de motel na época, né? Isso é tudo uma outra história. A gente pode fazer uma palestra só sobre isso. Sobre as histórias dele. Mas e aí no subsolo do motel tinha um lugar que era parecia uma cela, né? Tinha inclusive uma grade. Estoque, cara. Eu não sei o que vocês faziam naquele lugar, era o estoque. Era o estoque.
Mas era um lugar muito sinistro, com barulho de encanamento, e tinha uma porta de grade realmente. A gente pegou uma câmera, colocou ela na posição de uma câmera de segurança, e aí aparecia uma cela, e aí a gente ficou me filmando, fazendo assim, andando, dormindo, fazendo exercício, só um pouquinho, mas aí fazendo 1000 ações assim de uma pessoa que estaria presa. E aí o que a gente fez? A gente criou um site, naquele site que a pessoa tinha que ir no URL, que tinha as câmeras de segurança. Então a gente programou para, dependendo da hora, a gente mudar o vídeo que estava me filmando. Então, por exemplo, de noite a gente mandava ele tocar o vídeo que eu estava dormindo. De manhã, ele estava lá, andando de um lado para o outro e tal. E aí, tipo assim, todo mundo estava pirado nisso. Caramba, que legal, eu consegui chegar, sabe, aonde ele está, eu consigo ver. Todo mundo sabe que é brincadeira, mas todo mundo estava embarcado na fantasia, né? Oi? Virou um BBB do Virou um BBB. E aí, só que aí, como eu falei, o nerd é inteligente. Eles descobriram uma forma de alterar. Se você alterasse o relógio do seu computador, você via vários vídeos diferentes. Eu falei, cara, não estraga a brincadeira, cara. Porque era uma programação bem simples. Ela pegava o horário do seu computador e ela tocava o vídeo de acordo com isso. E a brincadeira foi longe demais quando eles descobriram o endereço da minha casa. Eu falei assim, gente, não é para descobrir o endereço da minha casa. Parem com isso. Volta. Mas cara, eles vão a fundo mesmo, né? E aí, no final, eles conseguiam acionar um botão para abrir a minha cela e me soltar. E aí a gente tinha um vídeo de recompensa onde aparecia eu fugindo, correndo nos corredores lá e tal. Foi um barato isso, foi muito maneiro. É interessante perceber que esse tipo de conteúdo mais interativo, mesmo que ele não vá pegar a maior parte da sua audiência, ele gera uma fidelização muito grande nesse público, né? Isso depois reverbera durante anos dentro da comunidade, Exato, sabe? Exato. Esse job não só repercutiu dentro do site, que as pessoas depois souberam o que aconteceu, e aí fica, caraca, não acredito, e iam no blog para acompanhar todo o histórico e ver a história, como gerou vários jobs para a gente, vários trabalhos de ARG depois. A gente acabou ficando especialista nisso. A gente trabalhou com a HSBC, com a Intel, fazendo ações com a Sony também, fazendo ações bem parecidas. A Sony foi no lançamento do Anjos e Demônios, né? E como é um filme conspiratório e tal, não sei o que, a gente vamos criar uma conspiração, fazer o cara navegar no Google Street View por Roma e achar os lugares e tal, não sei o que. E o maior desafio é que a gente não podia usar nem a imagem nem do Tom Hanks, nem o nome do Robert Langdon. Porque, enfim, contratos, não pode misturar com ações promocionais e tal. Então a gente teve que criar um personagem diferente para o filme. Então, enfim, você vê, a gente acabou se especializando em algo por causa de uma brincadeira. Aliás, o próprio business do Jovem Nerd começou com uma brincadeira. E a gente acabou transformando isso por causa do mindset. O mindset de transformar aquilo em algo produtivo e que começou com como a gente vai se pagar fazendo esse trabalho. A gente não tem chefe no Jovem Nerd. É tão divertido. Como é que a gente vai se pagar? Criando um mindset de transformar isso em um negócio e como atender a clientes de uma forma inteligente com esse negócio. Por isso que eu falo, nem toda empresa tem como fazer uma ação de conteúdo bootstrap como, sei lá, o Jovem Nerd foi, entendeu? O cara não pode chegar, sei lá, na Sony e falar assim, gente, eu tive uma ideia de uma campanha que vai bombar em 2022. Vocês não têm noção, espera só, vamos começar agora. Não tem esse tempo, né? Não tem o tempo que a gente teve de experiência. Mas a vantagem é que, com tanta gente assim no mercado, eles podem se aliar a pessoas assim. E a gente gosta muito de participar, quando a gente está lidando com ações publicitárias, quanto mais a gente participa do planejamento junto com as agências, melhor, mais customizada a gente consegue fazer uma ação com o nosso expertise e como entregar a mensagem da pessoa de uma forma inteligente e que tenha a ver com o conteúdo, que seja natural, que não seja algo forçado, né? Então, isso é muito importante nas redes sociais, não forçar nada goela abaixo das pessoas, porque não é uma bola de boliche que vai dar o strike. É uma bola de pinball que tem que ir para lá e para cá, voltar, e você vai responder e vai criar uma conversa com a comunidade, né? Então, é isso. Assim, se quiser, a gente tem um tempo para perguntas, para quem quiser. A gente está muito feliz de ter há 14 anos esse trabalho.
É um aprendizado constante. Ninguém pode chegar e falar assim, olha, eu estou aqui na internet desde o início, eu sei tudo da internet, porque tudo muda. Esse próprio evento prova isso, né? Por quê? Sim. Porque se você quiser parar para pensar, todo mundo já sabe tudo sobre SEO e sobre audiência, e não sabe, né? Muda todo dia. Muda todo dia. O Jovem Nerd mudou. E sempre mudou justamente para se adaptar a essas tendências. Isso aqui, por exemplo, vocês estão vendo mais um exercício de mudança e adição, não só mudança, mas de incorporar novas tecnologias para entender o que está acontecendo de trending no mundo, né? A gente lançou 2 vídeos 360. Uma coisa interessante que, para falar em respeito de audiência, o Jovem Nerd, como a gente falou, durante muito tempo, foi um blog que depois teve um podcast, né? E ficou só com o podcast e o blog durante muito tempo. Então, a nossa audiência era uma audiência de uma faixa etária mais alta. E ela estava envelhecendo com a gente. E isso estava se tornando uma preocupação nossa. Por quê? Porque nós, velhos, não consumimos mais nada. Nós não somos o público alvo de campanhas de marketing, né? O público-alvo são adolescentes e young adults, que eles chamam, né? E eles, caraca, e como é que a gente vai renovar esse público, né? Porque nós somos realmente uns velhos que só gostam de falar de nostalgia, né? Eu tenho tenho um teste para descobrir quem é velho. Quem já ouviu falar da teoria da conspiração que tinha uma faca dentro do boneco do Fofão? Só os velhos. A galera que não sabe, você divide, entendeu, audiência? Mas a gente, como tudo no Jovem Nerd, a gente nunca planejou muito bem as coisas. Então a gente ia fazendo, seja o que Deus quiser, sabe? E aí a gente começou a fazer o Nerd Office, que ainda tinha um público de uma faixa etária bem parecida com a do Nerdcast, e depois começamos a fazer o Nerd Player. E o Nerd Player, ele já é uma mídia que comunica com uma faixa etária completamente diferente. Que é a gente jogando videogame, ou seja, né, uma linguagem para molecada. Mas tem os mongolão que jogam videogame também, né? Mas a molecada é muito mais atraída por esse tipo de programa. Então, sim, o Nerd Player é o nosso programa para crianças e adolescentes. Tem os adultos que assistem, mas ele é muito mais forte e ele foi responsável pela renovação do nosso público, né? De trazer um público mais jovem. Então, a mídia, ela tem essa influência na faixa etária da sua audiência, sabe? De repente, um podcast, uma mídia que é muito mais longa, ela não vai conseguir segurar um adolescente ou uma criança, sabe? De ficar ouvindo 1h30, 2 horas. Você precisa fazer um produto que se comunique com ele. Tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil e, é claro, falar de assuntos que sejam relevantes para esse público, né? Mas o cara que está no engarrafamento aqui em BH, batendo a cabeça no volante, pode estar ouvindo o podcast. Com certeza, né? Cada mídia ela vai atingir um público diferente, né? Vocês têm engarrafamento aqui daqueles a raiva, tipo São Paulo? Não, tranquilo, BH. Mais ou menos. Escutem o Nerdcast durante o engarrafamento, que salva vidas. A gente já teve depoimento de gente que chegou, eu estava indo devagar, estava gostando do engarrafamento porque estava muito bom o papo. E aí, quando eu cheguei na garagem, ainda fiquei 20 minutos dentro do carro para terminar de ouvir, porque eu não queria terminar de ouvir. Assim, cuidado com isso. Porque a vida desse cara está muito errada. Exato. O cara não quer chegar em casa, né, cara? O que você tem na sua casa te esperando? Mas sim, é uma mídia recomendável para engarrafamentos. É muito legal, muito bom. Mas aí, gente, perguntas? Chega aí, cara. Vem cá. Você tem coisas para falar. Eu resolvi fazer um negócio que, na verdade, a gente não faz normalmente, né? Que é abrir um pouco para perguntas no final. A gente não tem costume. Mas a gente conversou. Isso? Não, então. Eu quebrei a parada. Quebrou a parada. Vocês estão brincando. Não, aquele dia que a gente conversou, a gente falou, cara, vamos abrir, porque eu mesmo tenho muitas perguntas para vocês. Assim. Legal. Aí. Então, eu vou ser o primeiro. E eu estava anotando algumas coisas ali, que eu já quero perguntar. E a gente vai depois abrir para algumas perguntas que você tem. Mas uma primeira coisa, cara, vocês entram aqui, vocês falaram isso para mim também. Pô, cara, a gente não sabe nenhum segredo de como bombar as coisas. Sei lá, eu falei, caramba, meu, como que vocês fazem? Falei, não tem segredo. E tem uma coisa que vocês falaram muito, parece que a gente conversou, né? Parece que é muito simples quando a gente faz, mas dá para começar a perceber muita coisa genial que vocês fazem, que dá muita diferença. E uma das coisas, a gente estava, outro dia,
A gente estava no encontro do Black, do Mastermind Black, e o Gustavo lançou um jargão. Ó, Gustavo, lançou um jargão. Ele falou o seguinte, eu queria mudar não sei o quê, porque a gente tem uma gíria, uma expressão, né, americana que é deixar dinheiro na mesa, né? Aí ele falou, cara, a gente não está fazendo isso, e eu acho que a gente está deixando o engajamento na mesa. Aí ele lançou esse jargão, né? E aí vocês estavam falando tem um negócio do Nerd Power, não tem? Que vocês criaram. Sim. A gente, quando quer engajar o público online, seja no Twitter, principalmente no Twitter, né? Mas a gente usa essa hashtag, Nerd Power, né? E não foi nada pesquisado, nem premeditado, é só uma hashtag interessante, curta, que comunicava o que a gente queria, né? A comoção de um grupo de pessoas nerds. Mas me dá um exemplo de algumas coisas que aconteceram. Porque você está falando, o cara vai na loja, tem um né? exemplo maneiro que a gente publicou, o Eduardo Spohr, que é autor do livro Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden. Hoje ele já vendeu, sei lá, mais de 1 milhão de cópias no Brasil e no mundo. Ou então está chegando a 1 milhão. Mas ele foi publicado pela Nerd Books, nosso selo editorial. 1 milhão de cópias? Acho que está chegando a 1 milhão. Mas eu não tenho esse número certo. Sabe quantos livros precisa para ficar na Veja, né? Entre os mais vendidos? Acho que é algo de 2.000 livros por semana, então, né? Ele ficou um tempo... no lançamento do livro dele pela Verus, ele ficou algumas semanas. Ele começou conosco e depois ele foi contratado pela Verus, que é do grupo editorial Record. E esse era o objetivo. O cara era nosso brother e tal. A gente vendeu alguns milhares de livros deles e depois ele foi para a editora... Você falou é verdade, tanto que a gente lança alguns livros no nosso selo independente, o Nerd Books, né? E como eles são vendidos só na nossa loja, eles não podem participar dessas listas, né? Nessa lista você tem que estar nas livrarias tradicionais, que é elas que mandam... E só para ter uma ideia, né? Com 2.000 livros você já entra na Veja. Nossos livros, normalmente a gente vende, na semana do lançamento, 4.000 exemplares, né? Então, se a gente tivesse vendido na livraria, a gente estaria na lista. Como a gente está por fora, é tipo mainstream à parte, né? É interessante. Mas conta aí o caso do Aí você se pergunta por que vocês não estão na livraria? Porque a gente tem o controle do início da produção até a venda para o consumidor final na nossa Nerdstore. Ou seja, nossa margem de lucro é muito mais alta do que isso vender para uma livraria. E a gente tem esse público cativo nosso, onde a gente já vende com facilidade para eles. Então, a gente acha que é um tesouro muito grande para entregar. Né, hashtag Nerd Power. Bom, enfim. Então, o Eduardo, ele tinha feito a migração para um grupo editorial grande, ele estava na lista, e aí ele foi no Jô Soares. Nosso amigo, o cara que começou aqui no site, vendendo o livro aqui, agora fazendo sucesso nacional. E aí ele gravou e aí ele ia para o ar no dia tal, o programa ia para o ar num dia. E aí a gente começou essa comoção, porque a gente realmente estava empolgado com o fato de um amigo nosso ter o livro na lista de mais vendidos, está sendo entrevistado pelo Jô Soares. E a galera que comprou o livro lá no Nerd Books, que ouviu o podcast, também se sentia parte disso, né? Eles estavam empolgados igual. Então, a gente, vamos assistir todo mundo e usar uma hashtag quando a gente estiver assistindo e comentando no Twitter. Exato. Naquela época, o Twitter era muito mais massivo do que é hoje, né? E aí, primeiro, a gente falou, vamos usar a hashtag Dudu no Jô. Mas a gente, caraca, não vai ficar bizarro, né? Vai parecer Dudu Nojo. Acho que não... Dudu Nojo, ficava esquisito. A gente chegou a comentar isso. Não, gente, não vamos usar Dudu no jogo que vai ficar bizarro. Aí a gente, vamos usar Nerd Power, então, né? Porque funciona, comunica e tal. E aí o programa começou, e aí teve uma entrevista com a Tânia Alves antes. É isso. De 2 blocos. E o Eduardo ia ser o último bloco, um bloco só. Uma entrevista chatíssima. E aí as pessoas começaram a twittar, fora Tânia Alves, sai Tânia Alves. E aí chegou a hora do Eduardo e começaram a twittar Nerd Power, começaram a twittar Dudu no Jô, Dudu Nojo, né? E aí, no final das contas, a gente chegou em primeiro lugar com Nerd Power no Brasil, segundo lugar com Dudu Nojo. Não, chegou primeiro mundial. Não, mas no Brasil, por enquanto. Sim. Tô criando uma escalation. Tá bom. E terceiro lugar com Tânia Alves. A Tânia Alves não entendeu nada. E aí, no Mundial, a gente chegou em primeiro lugar com o Nerd Power. Exato. Tipo, 8º lugar com o Dudu Nojo e 9º lugar com o Tânia Alves, Mundial. A Tânia Alves deve ter ficado maluca. Gente, foi foda! Fui pro Trending Topics. Mas foi muito legal. Então, assim... Mas é interessante porque no Mundial, você vê, o Nerd Power chegou no primeiro e os outros ficaram um pouco mais para trás. Por quê? Porque como a hashtag era em inglês,
os nerds americanos começaram a ver essa hashtag nos Trending Topics. E eles não faziam ideia do que estava acontecendo, mas eles se identificaram com Nerd Power e começaram a twittar Nerd Power também. Hoje Por isso que ela se destacou mais do que as outras. Hoje eu estudei biologia 2 horas seguidas, Nerd Power, sabe? Não fazia ideia do que era. E ela foi crescendo até chegar em primeiro lugar no Mundial. E isso cria uma identidade para a audiência, né? Estava conversando com o Rafa isso, né? Ele estava me falando, os caras... E criou um movimento, né, de Power, né? Tudo era... Vocês criaram... Não foi nada pensado, mas fluiu, né? Criou tudo uma identificação entre a sua audiência, né? Exato, você vai conversando e vai desenvolvendo pela conversa, exatamente. E aí, a partir de um dos segredos, vocês falaram, tive esses dias no YouTube Space, lá, e o carinha estava falando o tempo todo, cara, se tem uma métrica que você tem que olhar, até era minha palestra também, né, mas depois eu corrijo mais, vocês já falaram um pouco, mas se tem uma métrica que você tem que olhar, é retenção. É legal que vocês já entraram aqui falando de retenção, vocês já preocuparam com a retenção da audiência. E existem alguns pontos que vocês fazem que vocês criam para realmente aumentar a retenção. Vocês foram descobrindo há algum tempo. Como que surgiu isso de vocês? Justamente, a gente tem um programa de 20 minutos, né? Como é que a gente vai manter o cara durante esse tempo todo, né? E a gente tenta basear... É mais ou menos como um programa de televisão. Ele vai baseando os seus conteúdos de acordo com... O que a gente faz normalmente é dividir o programa em 2 ou 3 blocos. Então, a pessoa que assiste, ela já sabe que ela está no começo, no meio do fim, ela não precisa olhar a timeline, ela pela identidade do programa, ela já sabe mais ou menos onde ela está durante aquela A gente corta muita gordura, a gente deixa o programa sempre muito dinâmico, para ser o mais interessante possível. Para a gente, o timing do conteúdo em vídeo é muito importante. Se começar a ficar chato, se prolongar, a pessoa ela vai embora. E esse segredo de você gerar alguma coisa interativa ou algum extra no final, para o cara ir até o final para ver aquele extra, sabe? A gente bota as perguntas. Abrir um loop assim? Vocês abrem muito loop, né? Sim. Mas tem gente que bota, por exemplo, um easter egg, bota ou 5 minutos, bota uma animação a mais, né, no final, 5 alguma coisa, bota uma animação a mais no final, né. A gente bota a interação com o público, as respostas da semana anterior, porque aí o cara vai para ver se a resposta dele está lá, né. Então, toda semana tem essa... Às vezes... Alô? Às vezes a gente bota um easter egg também, mas para você tentar reter o cara, ele sabe que ali acabou, ali é os créditos, ele vai embora. Por que ele vai ficar? Porque tem que ter alguma coisa a mais, né? Tem alguma coisa que me segure aqui, tem alguma coisa que tem que me despertar o interesse para eu ficar até o final, para você segurar essa retenção. Não vai segurar todo mundo, mas vai segurar uma parte. A gente está curioso, na verdade, para ver como vai ser a parte de retenção desse programa 360. Porque como a pessoa tem que ficar girando a câmera, e às vezes as coisas estão acontecendo num lado que ela não está vendo, a gente quer depois avaliar com calma, porque a gente está no segundo programa ainda, né? O gráfico, para ver se as pessoas estão parando o vídeo, voltando para ver de novo, né? Porque não é só um quadro, né? Tem diversos quadros. E é interessante que cada pessoa assiste um vídeo diferente, né? Exato. Cada espectador está assistindo de um ângulo diferente. Desde o começo do projeto, vocês já começam a analisar essa retenção para ver se a galera está gostando. Sim, com certeza. Legal, boa sacada. Gente, tem alguém que quer fazer uma pergunta aqui, primeiro, para eles? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu acho que levantou a mão primeiro lá atrás. Tem aqui? Olha, sem o silêncio constrangedor daqui. Sempre tem, né? Quando ninguém, todo mundo tímido, aí depois a galera vai se empolgando. Obrigado, filho. Obrigado a vocês também. Ei. Alexandre Azaghal. Fala aí, cara. Cara, primeiro, eu sou muito fã de vocês há muitos anos. Valeu, cara. Acompanho em detalhe o trabalho de vocês. Tem duas coisas, falando de business, né? Que eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês trabalham com e-commerce há muito tempo. Mas de uns 1 ano, 2 anos para cá, vocês realmente fizeram um crescimento, multiplicaram, né, o tamanho dele. Qual foi a decisão para isso ser tomado agora e não durante esses 14 anos no início? Sendo que vocês já tinham audiência, já poderiam ter trabalhado esse e-commerce antes, mas vocês decidiram só recentemente a crescer a gama de produtos. E uma segunda pergunta rapidinho. O Amazing Pixel, ele vale a pena ter esse canal, ou ele é apenas para vocês participarem da mídia mesmo? Bem, sobre a Art Store, né? A gente, como todos os nossos negócios, a gente sempre vai
paulatinamente, né? A gente nunca teve investidor, sempre foi nesse esquema de bootstrap e tal. Então, durante muito tempo, a Nerd Store ela era a loja do Jovem Nerd, né? Ela só tinha produtos exclusivos do Jovem Nerd. Começou com camisetas, depois a gente começou a fazer camisetas e canecas, depois livros. E camiseta é um negócio muito bom, porque ele não tem um custo muito alto, a gente consegue controlar toda a produção, tem uma margem de lucro ok, não é sacrificante como outros produtos. Só que há 2 anos do ano passado, 2014, a gente teve um problema. O nosso problema é assim, nós exigimos muita qualidade dos produtos, né? Então a gente tem um nível de controle de qualidade muito alto. E no Brasil a produção de camiseta ela não tem uma qualidade alta o suficiente, né? Se você for em qualquer loja, você sempre vai achar um defeito, alguma coisa inapropriada, alguma coisa que não passaria no nosso controle de qualidade. E a gente chegou num momento da Nerd Store que o nosso principal produto eram camisetas e a gente não tinha um fornecedor que entregasse um produto que a gente queria. Então a gente passou um ano de 2014 praticamente sem vender camiseta. Não, 2015, né? Praticamente sem vender camiseta. E aí a gente falou assim, a gente ou diversifica agora ou quebra, né? Então, na verdade, a decisão de abrir a gama de produtos foi estratégica nesse sentido de manter a loja viva. Até que a gente conseguisse criar um modelo de negócio onde a gente pudesse ter camisetas com a qualidade que a gente queria. O nosso objetivo como negócio, nós somos consumidores, nós sabemos a frustração que é abrir um produto quando você compra online, onde você não abriu, você não olhou, você não experimentou, e você abrir um produto que te frustra, né? A gente não quer gerar essa frustração no nosso cliente. Então, hoje a gente trabalha com poucos fornecedores e a gente tem funcionários nossos dentro dos fornecedores que controlam a qualidade lá, né? A gente antigamente controlava a qualidade quando chegava no nosso depósito. Agora a gente controla antes de sair do fornecedor. Mas a decisão, então, de diversificar foi essa, né? De a gente manter o faturamento da empresa enquanto a gente resolvia o problema das camisetas. Sobre a Amazing Pixel, se vale a pena a Amazing Pixel, eu sou suspeito de falar porque eu sou dono da Amazing Pixel. Né? Para quem não sabe o que é a Amazing Pixel, o que é? A Amazing Pixel é a nossa produtora de conteúdo e representante comercial de outros creators de vídeos no YouTube. A gente criou a empresa a convite do YouTube, que queria uma empresa 100% nacional para servir como uma network, porque até então no Brasil a gente tinha representantes de networks americanas, europeias, etc., mas a gente não tinha uma empresa que era 100% nacional fazendo esse tipo de conteúdo. E como o YouTube conhecia muito bem a nossa relação, não só na criação de conteúdo, mas nossa relação comercial, né, como um verdadeiro canal de mídia profissional dentro do YouTube, que com anunciantes grandes, fortes, internacionais, eles perguntaram, vocês não querem fazer isso para outros canais? Porque é interesse do YouTube que todos, o máximo possível de criadores sejam profissionais e sejam tratados como mídias profissionais também, porque traz anúncios para dentro do YouTube, né, obviamente. O YouTube não divide anúncio dentro do vídeo. Eles têm essa política. Dentro do vídeo, você faz anúncio dentro do vídeo, o YouTube não pega nada disso. Ele divide a receita do anúncio que vem através das mídias do YouTube. O pre-roll, aquele vídeo que rola antes do próprio vídeo, ou então as mídias gráficas locais, etc. Mas ele é ok com você fazendo propaganda, porque ele quer justamente que isso seja... o reflexo é positivo para ele, mesmo ele não ganhando nada da propaganda dentro do vídeo, dentro do conteúdo, é bom porque ele significa que o conteúdo que está dentro do YouTube é profissional o suficiente para ter esse tipo de publicidade, né? Então, eles desenvolvem isso, e eles nos convidaram para usar a nossa expertise para outros criadores também. É isso que a gente faz, a gente representa comercialmente outros criadores, ajuda a produção quando é necessário. A gente tem os nossos próprios canais criados através da Amazing Pixel e tal. E sim, é muito legal. A gente tem a diferença de outras networks, é que a gente trabalha com poucos canais, justamente porque a gente vende mídia direto dentro do vídeo. Né? Se a gente tivesse 10, 15 mil canais, era impossível tratar individualmente cada um deles. Então, a gente tem próximo de 20, alguma coisa assim.
Então a gente pode criar as nossas verticais de viagem, de videogame, de cultura pop, feminina, maquiagem, etc. Enfim, todas as verticais que a gente trabalha, tem alguns canais representados e a gente pode vender mídia diretamente mais facilmente, tratando com cada um deles especificamente. Porque a gente pode customizar a propaganda dentro do canal para ressoar melhor com a audiência de cada um deles. Né? Então, sim, vale a pena. Né? A EasyPix é esse tipo de empresa. Tem mais uma pergunta aqui? Deixa eu pedir um favor para alguém aqui antes. Eu queria que alguém segurasse a câmera para mim. Câmera 3D. Eu vi no vlog passa no YouTube, ali para trás. Deixa eu ver. Você pode segurar. Para aquele de azul ali, pode passar ali, por favor. Segura com a luz virada para você. Isso. Não precisa... Não, vira mais. Aí. Pode baixar. Isso. Mais. Gente, não tem como não estar aparecendo. Está todo mundo aparecendo. Então, se quiser fazer palhaçada ali e tal... Só um pouquinho. Pode Não tem como cutucar o nariz. Olha só. Eu acompanho o site desde 2007. Sou um grande fã também. E eu vejo vocês lançando conteúdo variado, né? Já tinha o Nerdcast, lançaram o Nerd Office para entrar no YouTube, Nerd Player, e depois diversificaram um pouco a Amazing Pixel, o Sr. K e tudo mais. Vocês acham que o futuro é vídeo para o YouTube, ou vocês veem outras mídias como Periscope, etc? Opa, desculpa, cara. Quase. Assim, se a gente soubesse qual é o futuro, a gente estava muito bem. Ninguém sabe, né? Assim, hoje em dia, a aposta em vídeo... se eu pudesse dizer, né, no Nerdcast que a gente gravou de tecnologia, muitos anos atrás, um amigo nosso falou que a aposta era o mobile, né, isso seria a tendência, e por algum tempo vai ser, mas o modelo realmente é difícil identificar, né, a gente tá sempre atento, né, no que vai acontecer, aonde a gente vai chegar, a gente hoje tenta pular de mídia, tenta abraçar novas mídias o mais rápido possível, quando a mídia é relevante, né? Porque, por exemplo, Snapchat, a gente não consegue, a gente é velho demais para Snapchat. Essa é a real. Então a gente não entende por que eu vou fazer um vídeo de 10 segundos e vai sumir, sabe? Mas quem faz conteúdo... Também sou velho ainda. Não, e às vezes o cara quer fazer um vídeo grande, então ele tem que pensar em blocos de 10 segundos, né? Gente, então eu estou nisso aqui no seu Snapchat... Então eu estava não sei o que, entendeu? Eu já vi vários. É tipo o WhatsApp, que toda hora fica aquele pau no botão, né? Quem tem pau no botão do WhatsApp aqui? É horrível, cara. Quem já gravou uma mensagem de mais de 2 minutos e aí deu pau no WhatsApp? Que raiva. Mas tem mídias que a gente não consegue trabalhar. A gente não é uma parada que a gente vai se sentir confortável de fazer, né? O Snapchat é uma delas. A gente tentou fazer uma coisa por Periscope, mas a gente não tem uma vida tão interessante para ficar fazendo, sabe, filmando isso todo dia e tal. Nós não somos tão interessantes assim. Mas eu não sei o que está por vir. Assim, o vídeo ainda tem muita coisa para acontecer. O VR tá crescendo. De uns 2 meses para cá, o VR ganhou muita força. Lançaram essas câmeras que são mais simples de editar, mais baratas. Os óculos, né, das empresas estão começando a ser lançados no mercado. A indústria de games ela pode dar muita força para essa nova tecnologia, porque é muito imersível. A indústria pornô também, mas não é o caso se comentar aqui. Eles estão sempre um passo à frente. Mas... Vocês tiveram algum conflito na hora de trocar podcast para vídeo? Foi bem tranquilo? Porque a gente não trocou, né? A gente manteve o podcast e, inclusive, a nossa audiência no podcast é maior do que a nossa audiência em vídeo. Então, uma mídia que a gente abandonou, que a gente deixou de lado, foi o blog, né? A gente fazia as fotomontagens, as atrações do blog, que a gente, com o tempo, foi parando de fazer. A gente achou que nunca ia parar de fazer, que era a alma do Jovem Nerd. Bullshit. Teve um dia que a gente parou de fazer e ninguém reclamou e a gente... Dane-se, então a gente não vai fazer mais. Mas, por exemplo, o Nerdcast, a gente gosta de fazer, porque além de ser uma atração, tem muito público e não sei o que lá, além disso, como nossos amigos, cada um foi para um canto, tem gente morando nos Estados Unidos, tem gente em São Paulo, tem gente em Curitiba, tem gente no Rio, é uma maneira de a gente conversar no final das contas. Então, além de ser um programa, de ser uma mídia, de ser entretenimento para muita gente,
ele é uma terapia pra gente, né? É o momento que a gente consegue conversar com nossos amigos e tal, né? Quantos downloads já teve do podcast ao todo agora, atualizado, sabe? Todos? Eu não lembro, cara. No número 500 a gente fez um resumo. A gente sabe o programa que tem maior número de downloads é o de RPG, especial de RPG, que já passou de 3 milhões de downloads. Nossa. A nossa média semanal é 800 mil downloads. Eu acho que... 800 mil? Por semana, Eu falei 400. eu acho que mais de 200 milhões. O que o Gabriel me passou era mais ou menos 200 milhões. Por aí, exato. Né? Talvez o Nerdcast 500 tem todas essas informações. Até o 500. É muito, caramba. E deixa eu ver a próxima Deixa eu pergunta. pegar a câmera de volta lá. Valeu, cara. Onde que está o microfone? Tem uma mão aqui levantada. Arlindo Armando. E aí? Opa. Tudo bem? Cara, o que vocês levam em consideração na hora de vocês decidirem entrar com a nova mídia, por exemplo, esse vídeo 360 graus, ou um novo produto? O que vocês levam em consideração? É no achismo? Vou ver o que vai dar? Ou vocês... existe algum tipo de informação que vocês levam em consideração na hora de decidir isso? Então, Uma boa pergunta. o Nerdcast ele foi uma experimentação mesmo, né? Esse formato é interessante, a gente já gosta de conversar. O que a gente faz no Nerdcast, a gente já fazia, essas conversas malucas. Hoje em dia ele é mais especializado, a gente fala de ciência, história, mas no começo ele tinha bastante papo de nostalgia, histórias particulares e tal. Isso era algo que já existia. A gente até tinha comentado, já era um comentário nosso, a gente tinha que ganhar dinheiro com nossas conversas, porque a gente se divertia demais. E aí ele acabou, a mídia apareceu, a gente começou a testar e o formato ele foi se adaptando ao que ele é hoje, né? É uma constante evolução. Quando a gente já foi migrar para o vídeo, aí sim era mais pensado. A gente demorou bastante para migrar do áudio para o vídeo, né? Como ele falou, o Cris Dias falou, bota a cabeça flutuante que é uma puta audiência. Mas a gente não queria fazer isso. A gente não queria pegar uma mídia que funciona perfeitamente e é feita para o áudio e botar ela no vídeo só porque sim. Né? A gente queria que o cara assistisse o conteúdo mesmo. Então, a gente fez uma tentativa antes do Nerd Office, que era o Zona de Spoilers, que é um produto que a gente gosta muito, mas que a gente nunca conseguiu viabilizar. Né? Que somos nós e nossos amigos assistindo um filme e a gente comenta o filme. Então, em momentos aparecem imagens do filme, em momentos aparece a gente comentando. Né? Como todo mundo faz em casa, que senta e vê um filme velho, tosco, e fica rindo e comentando. É um programa que a gente gosta muito, mas ele tem um monte de empecilhos, como custo de produção, a dificuldade de conciliar a agenda, porque está cada um num canto, tu teria que levar todo mundo para um lugar só para gravar, questões de copyright, do uso de imagem dos filmes. Então, essa atração, na época, ela não parecia funcionar para a gente. Né? A gente não tinha essa verba toda, nem esse tempo, nem a gente precisava de algo semanal, né? Precisava da constância. E aí a gente começou a testar esse formato do Nerd Office, que era comentando as coisas, falando a nossa opinião. O Nerd Office, na verdade, nasceu como uns bastidores. Né? A gente ia mostrar como era o nosso dia a dia no escritório. Só que isso acabou, com o tempo, migrando para mais vídeos de opiniões nossas sobre filmes, trailers. Porque são o quê? 500 programas a gente fazendo isso aqui. Não é divertido. A gente trabalhando no dia a dia. Mas a gente já estava querendo fazer um produto novo há algum tempo, a gente já estava pensando nisso. E a gente nunca quis fazer vlog, ou daily vlog, porque, é exatamente isso. O que eu vou fazer num daily vlog? Ficar com a câmera virada para mim, digitando o dia inteiro. Mas aí, quando a gente começou a ver esses produtos, esses primeiros programas em 360, com essas câmeras mais simples, a gente viu essa oportunidade. Aí a gente pode fazer sim um vlog semanal, onde a gente resume o que aconteceu na nossa semana, com uma câmera 360 que vai dar um diferencial. O cara vai poder se sentir no lugar com a gente um pouco, né? Por isso que eu botei a câmera lá no meio da galera, para quem estiver assistindo se sentir parte do público também. Tá imerso no meio de vocês, né? Ele vai olhar para os lados, vai ver vocês, vai olhar para frente, vai ver a gente, vai olhar para trás, vai ver o maluco mostrando o cartão dele o tempo inteiro. Mas é assim, a gente fica pensando em que tipo de conteúdo vai funcionar naquela mídia, sabe? E como a gente vai apresentar isso para o público, né?
Legal. Quanto tempo vocês demoraram para ver que o podcast era um modelo? Só ali. Quanto tempo vocês demoraram para ver? Levanta a mão, sabe? Quanto tempo vocês demoraram para validar? Mais uma vez. É porque eu estava prestando atenção. Para validar o podcast. Quanto tempo foi o primeiro pagamento que vocês receberam? 1 ano e pouco de podcast, até a gente começar a ter anunciante nele. Demorou um ano para receber. Já tinha no site, um pouquinho e tal, não sei o quê, publi editorial, etc. Mas aí a gente começou em 2006 o podcast e a gente falou, cara, isso vai ser uma mídia profissional do site. A gente vai vender publicidade aqui. Vamos melhorar. A desvantagem de você começar primeiro ou então ser um dos primeiros, a gente não inventou nada sobre podcast, a gente só inventou o nosso formato. A desvantagem de você ser pioneiro de alguma forma, em alguma coisa, é que no início ninguém acredita em você, ninguém conhece o seu trabalho, nem acha que é importante o que você está fazendo. E você fica muito gelado, né, esquecido, parece que ninguém está prestando atenção em você. A desvantagem é o seguinte, quando o negócio bombar mesmo, você é o especialista nisso. Você sabe tudo sobre isso, porque quem está começando por causa do hype está lá, tá velocidade zero. Você já está na 5ª marcha, entendeu? Então foi o que aconteceu. A gente começou a qualidade muito ruim para os padrões de hoje, mas era o máximo que a gente conseguia fazer na época. Então, às vezes, a gente começa um projeto achando ele muito bom, mas ele precisa amadurecer antes para ele se tornar algo de sucesso, entendeu? Você precisa amadurecer antes, né? Então, e a forma de amadurecer horas de voo. Todo piloto só vai ficar bom depois de 10 mil horas de voo, um negócio assim, entendeu? Então, a gente precisava dessas horas de voo no nosso podcast e a gente sabia que a gente ia adquirir. E a única forma de adquirir era entregando toda semana até acontecer. Tendo compromisso de fazer isso, de virar à noite. Quantos sóis de sexta-feira a gente viu nascer? Muitos, muitos. Nosso corpo até se desacostumou a trabalhar no horário normal que a gente trabalha por causa disso, por causa da dedicação que a gente tinha, ainda na época trabalhando em escritórios, né, cada um trabalhava em uma função normal, o site era o segundo turno, o terceiro turno da gente até, era tipo editar e pegar as coisas e ir para o escritório, entendeu? Terminei de editar, subi, publiquei, tomar banho e já são 8 da manhã, tem que trabalhar. Então, a gente sabia que ia passar por... E esse era o custo, entendeu? A gente se melhorar até o ponto de acontecer. Então, levou 1 ano e pouco, só que com 1 ano e pouco o programa já tinha 1 ano de bagagem. Olha só, esses caras têm 1 ano fazendo isso. Anuncia neles porque eles são relevantes. E outra coisa, o podcast não era novidade, o Jovem Nerd não era novidade. O Jovem Nerd já estava há anos, já existia há anos, entendeu? Então, o podcast era uma novidade dentro do Jovem Nerd. Tá. Entendeu? Então, desde que vocês começaram o Jovem Nerd, depois começou o podcast. Mas qual foi desde que vocês começaram a estaca zero? Até começar a vender publicidade, até o primeiro R$100 de publicidade foram 6 anos. Então, 6 anos? Então, mas era outro tempo, né? Também é importante. Era outra época, né? Não existia. Exatamente. Não existia mercado, né? Não existia mercado. Não existia mercado de publicidade para isso, para o nosso nicho. Ou até mesmo para a internet, era muito pequeno. Quando a gente começou com podcast, a gente criou o mercado de podcast. A gente tinha que ir na agência explicar para o cara o que era essa mídia, que era uma rádio online, que você podia baixar, que você podia anunciar no formato tal, ou no que é o spot, que a gente chama, que é 2 minutos, que a gente fala do produto do cara, ou que ele podia sugerir um tema, e a gente fazia um tema relacionado, que é o temático. E esse trabalho a gente faz até hoje, né? Hoje a gente faz menos porque as agências estão mais acostumadas, estão com a mente mais aberta para essa mídia, conhecem também mídias internacionais, programas internacionais de podcast. Mas quando a gente começou, era em todas as agências explicando o que era um podcast. Evangelizar mesmo, entendeu? Legal. E, enfim, o resultado foi esse, né? Foi uma longa caminhada
Do zero até que não existia mercado, até começar a existir. Quando começou a existir, a gente já sabia o que a gente estava fazendo. Mas hoje um criador de conteúdo que tem uma regularidade, uma qualidade, uma constância, em alguns meses já está fazendo dinheiro. Sim. Sim, mas vocês foram bem consistentes, né? Vocês foram... A gente acreditava bastante, né? Uma vez, em algum evento desse, alguém perguntou o que você estaria fazendo, o que vocês estariam fazendo, né? Se o Jovem Nerd não tivesse, né, dado certo. Eu estaria fazendo o Jovem Nerd, porque essa resposta já aconteceu. O Jovem Nerd não deu certo deu certo. O que é dar certo? Não é bom, dar certo. Trazer dinheiro, sucesso, etc. Ele não foi nada nesse sentido durante 6 anos. E a gente continuou fazendo, porque a gente ama o que faz, entendeu? Então, se a gente ainda tivesse trabalhando no escritório dos outros e tal, a gente estaria fazendo Jovem Nerd durante as madrugadas, com certeza. Ainda. Nossa, legal. Lembrou uma frase que o Luiz que falou esses dias para mim, que ele estava conversando com o baixista, e aí o baixista falou assim, cara, mas você, que legal, né? Deve ser legal ser pago para tocar, né? Aí ele falou assim, eu não sou pago para tocar, eu toco de graça, eu sou pago para viajar, porque tocar é minha paixão. É isso aí, legal. bem isso. Legal. Vocês citaram a respeito de um livro impresso. Eu entendi que é impresso, né? Da questão das 4.000 cópias. 2 perguntas. A primeira, diante de tantas possibilidades, tantas atividades, tantos produtos e canais de venda, por que, no meio de tudo isso, optaram por fazer um livro, ou seja, investir energia, foco e etc. nisso? E a segunda, por que livro impresso e não e-book? Tá, a gente começou a imprimir livros em 2007, então o e-book é pequeno hoje, imagina em 2007, né? Mas na verdade, assim, a gente tinha um produto de ouro na mão, a Batalha do Apocalipse. Era um livro bom. Esse amigo nosso escreveu, mostrou pra gente, a gente ficou maluco. Eu considero um dos 5 melhores livros que eu já li, pro meu gosto, né, que é fantasia, história, esse tipo de coisa. E eu falei, cara, esse livro tem que ir para uma editora. E nenhuma editora queria publicar. Ele não conseguia chegar para um novo autor ser avaliado por uma editora é muito difícil. E ele ganhou um concurso. A história, bem resumidamente, ele ganhou um concurso e ganhou 100 cópias do livro de uma gráfica digital. Né, um concurso literário, né? O livro ganhou o concurso. E aí a gente falou assim, a gente estava começando a nossa loja. A gente falou, vamos fazer um podcast sobre Apocalipse. E aí você vem como especialista, porque ele estudou bastante para escrever o livro. A gente não vai fazer um programa sobre o livro, mas sim sobre a história do Apocalipse segundo várias religiões diferentes. E aí, no final, a gente faz um jabá do livro e tal. E a gente tinha lá 70 cópias, ele separou 30 para mandar para as editoras, e a gente tinha 70. E a gente fez o programa e vendeu as cópias em 2 horas. Né? E as pessoas começaram a pedir mais, e a gente, cara, vamos fazer mais 400, né? 500 cópias? 500 cópias. Vamos fazer mais 500 cópias. A gente tinha pouca grana, a gente pegou a grana da venda desses livros, vamos imprimir mais 500 cópias. Vendeu também muito rápido. Aí a gente, com 540 cópias, falou, agora você tem um case, agora você tem o que apresentar para uma editora. Você já vendeu o livro, né? Já está sendo vendido. Passaram-se alguns anos e ele ainda não tinha conseguido essa entrada. 1 ano e meio, nas editoras. Aí a gente falou, cara, tem 8.000 pessoas pedindo teu livro por e-mail. Uma lista de avise-me aqui monstra. Vamos fazer mais uma tiragem. E aí fizemos a tiragem de 4.000 cópias, que também se esgotou muito rapidamente. E aí, nesse momento, ele foi contatado pela editora Verus, que é um selo da Record, e aí sim publicou pela editora, foi distribuído nas livrarias do Brasil e vendeu quase 1 milhão de cópias. Mas você perguntou por quê? Então, assim, essa foi a história do primeiro livro impresso que a gente fez e subsequentemente, a gente fez outros livros impressos. Aí você pergunta por quê? E a gente vende alguns dos nossos livros, porque a gente tem alguns dos nossos livros que são muito gráficos, não tem como você transmitir isso para e-book. O protocolo Blue Hands é muito... a diagramação faz parte da identidade do livro. E o e-book, você só passa o texto e, sabe, mais isolados, não tem como manter a diagramação. A não ser que eu faça um aplicativo próprio para o livro. Então, os livros que a gente conseguiu passar para e-book, a gente vende, ok, mas nada comparado ao livro impresso. O livro impresso ainda é uma realidade
um produto muito forte aqui no Brasil. Sei que lá fora bomba livro e-book também. Mas tá porque estagnado a pessoa lá fora, ainda né, precisa de um device de $200, $300 para ler, entendeu? Então, nem todo mundo ainda está nessa vibe. E aí o livro impresso, ele vende com facilidade. Mas é uma parte da realidade também desse comércio de e-book é que o mercado é muito massacrante, né? As margens de lucro são muito baixas. A Amazon é bem massacrante nesse sentido. Assim. É um modelo de negócio, você opta ou não trabalhar com eles, mas por isso que as editoras são tão reticentes em trabalhar com eles, porque é cruel. Né? É bem cruel, assim, na verdade. Legal. Bom, a gente vai ter que ir pela última pergunta. Vai ter que levantar a mão mais alto. Tem assim. que valer, vamos lá. Como que eu decido agora? Decide qual você é. Cara. Quem tem que ir para o almoço? Ela ali, Não, ele. Então ela apontou para ele. Pronto. É você, Rafa. Cadê o microfone? Tá dando a volta lá atrás. Agora vai virar. Pronto, Tinha aquela história do mineiro que faz assim. Como Qual a que é? história? É ali. Não tem. Mineiro? Eu lembrava disso quando eu morava em Minas. Que pro mineiro, quando fala ali, tinha que subir a montanha, descer. É logo ali. Logo ali é tipo infinito. Vamos lá. Testando. Acompanho vocês desde que vocês encontraram o Paulo Coelho lá na Europa. Acho que vocês lembram dessa história. Muito legal. Perguntinha. Imagina que tem bastante gente que ainda pensa em fazer podcast. Qual que é a estrutura base que funciona de um podcast e o que vocês já testaram e que você pode passar para a gente como atalho para quem quer fazer podcast hoje? Hoje em dia é moleza. Qualquer computador que você tenha, existem inúmeros programas de gravação. Qual que a gente está usando agora? Audio Hijack, mas é para Mac só, eu acho. Para Mac, mas você encontra outros. Existe uma comunidade no Facebook, Podcast BR, onde estão a maioria dos podcasters e lá você consegue se informar. Existem vários programas de gravação muito bons, tanto para você gravar conversas por Skype ou Hangout, ou você poder gravar presencialmente, né? Depende de como você vai querer fazer. Se você for gravar por Skype, o ideal é que todos os participantes tenham um headset, que é um fone de ouvido com um microfone, que aí o áudio não vaza. De preferência que ele seja USB, porque ele tem menos interferência, então não tem chiados, não tem esse tipo de coisa. Se você gravar ao vivo, o ideal é que cada participante tenha um microfone para o áudio você poder equalizar. Se não der, você pode botar um microfone desses que pega o ambiente todo e todo mundo fala. Só tem que ter cuidado um pouco com o eco, né, reverberação. E para editar, você pode também editar nos mais variados programas. Você pode editar desde o... Como é que é o nome do... Sony Vegas, Adobe Audition. Isso. Ou até nos mais rebuscados, como... Logic Pro, etc. Isso. Então, mas... Hoje é bem acessível. Parte desses produtos são pagos, mas não é muito caro pela qualidade e a segurança que eles vão te dar, né, de gravação e de edição. Alguns são gratuitos e funcionam muito bem também. E para hospedar, você pode procurar os serviços tipo SoundCloud, essas coisas que você hospeda lá, cria um feed já automaticamente. Tem um caminho bem mais tranquilo hoje em dia do que 10 anos atrás. Então, você acha fácil essas dicas técnicas, né? As partes da edição é feeling, cortar respiro, aquilo que eu falei antes, né? Criar dinamismo, botar música, esse tipo de coisa. Tem um curso, fazendo jabá, tem um livro, Guia de Podcast Básico, do Léo Lopes, que ele fala bastante. É um livro não é muito grosso e é bem didático nesse sentido de... Como que chama? Hã? Como que chama? Guia Básico do Podcast, do Léo Lopes. Isso, vale a pena? É bem legal. E ele também tem um curso online, né? Que você pode comprar, não é muito caro, e ele dá dicas e tal, né? De edição. Isso aí. Legal. Muito bom. Muito bom. Queria agradecer muito a vocês. Eu que agradeço. Obrigado, galera. Valeu. Galera, obrigado. Aí.